E agora, pessoal, nós vamos tratar sobre análise de causa raiz. E essa é a nossa primeira etapa do estudo da causa raiz dos problemas. Tá? Hoje nós vamos aprender um pouco sobre o Brainstorm, que é uma ferramenta muito boa para análise de causa, e a matriz de Guth. A matriz de Guth não é uma ferramenta de análise de causa, tá? Mas ela serve para priorizar ali as causas que nós vamos atacar primeiro, aquelas que vão trazer um maior impacto ali para o nosso processo e nos ajudar a corrigir muito mais rápido aquele problema, tá bom? Vamos lá? Mas o que é a análise de causa raiz? E por que ela é tão importante assim, né? A análise de causa raiz é um estudo aprofundado sobre os motivos que levaram um problema ou uma falha a acontecer, tá? De forma bem resumida é isso. Mas por que é tão importante estudar? Imaginem que descrever uma não conformidade, como vocês viram, é um processo simples, né? É um processo que você abre um sistema e vai digitar a não conformidade com todas as suas características. Determinar uma ação também é um processo muito fácil, muito simples de se fazer. Não é difícil. Às vezes executar a ação pode ser bem complicado. A prática da ação pode ser complicado. Mas descrever também é um processo muito simples. Tá? Agora, estudar uma análise de causa já é um processo mais detalhado. É um processo que, se você executar da forma correta, você vai conseguir tratar e evitar que o problema aconteça novamente. Se você estuda da forma errada, o que vai acontecer? Você criará ações que não irão corrigir a sua causa, você vai fazer diversas ações que vão, às vezes, até mudar a rotina do seu setor, mas que não vão trazer os resultados esperados. E aí você vai ficar... E aí o que acontece? Vem a frustração de não conseguir tratar aquele problema e achar que a ação não foi aplicada da forma correta. E, na verdade, não foi isso. A causa que não foi determinada da forma correta. Você está atuando numa causa que não é a causa que vai corrigir o seu problema. Na verdade, nem é a causa do seu problema. E isso demanda esforço e retrabalho, que vai ser perdido aí, um esforço e um tempo perdido de forma desnecessária. Tá? Então, estudo da causa raiz, para mim, é a etapa mais importante do tratamento das não conformidades, porque é a partir daquele ponto que se determina exatamente para onde é que eu devo atuar, né? E como será a minha atuação, que corrigirá o meu problema e evitará que ele ocorra novamente. Tá? Tenham sempre isso em mente. Estudem a causa raiz da melhor forma possível. Agora vamos fazer uma brincadeira aqui para descontrair um pouco. Tá? A análise de causa raiz, como eu falei, é um processo fundamental. E para fazer isso, nós temos algumas ferramentas. Eu vou explicar para vocês aqui 3 ferramentas durante o nosso treinamento. Tá? Fora a matriz de Guth, como eu já falei, não é uma ferramenta de análise de causa, mas vai servir para estruturar ali e determinar ali a nossa causa principal ou as nossas prioridades. Né? E para esse pequeno exercício aqui, vou fazer o seguinte. Eu vou falar a descrição da ferramenta e vocês aí vão me dizer de qual ferramenta se trata, tá bom? Vamos lá para a primeira ferramenta. Na primeira ferramenta, tenha um tema para discussão, junte pessoas que conhecem do assunto e anote todas as ideias. Que ferramenta é essa? Isso mesmo, é o Brainstorm. E a próxima ferramenta é o seguinte: com o problema em mãos, pergunte o porquê daquele problema acontecer, pergunte o porquê dessa resposta, até que esgotar as alternativas. Que ferramenta estamos tratando? Isso mesmo, 5 porquês. O Brainstorm é uma ferramenta muito importante, tá? E ela leva em consideração um ponto crucial, que é a opinião das pessoas que atuam no processo em que ocorreu a não conformidade. Já os 5 porquês é uma ferramenta muito simples, mas muito eficaz. Por quê? Porque essa ferramenta, junto a dados e fatos, ela consegue identificar exatamente a causa raiz do problema com o máximo de simplicidade e o máximo de assertividade. Tá?
E agora vamos para a última ferramenta. Diagrama que apresenta, de uma forma estruturada, a relação das causas de um problema em categorias pré-definidas. São 6, no caso. Geralmente, né? E aí, que ferramenta é essa? Isso mesmo. O Ishikawa, ou diagrama de Ishikawa, ou espinha de peixe, né? Muito conhecido. Então, são 3 ferramentas muito importantes que vocês vão conhecer aqui durante o treinamento. Claro que existem outras diversas ferramentas de estudo de causa, mas eu trouxe essas ferramentas porque são as principais e as mais utilizadas no Brasil todo, em todas as empresas, tá? E eu trouxe essas 3 porque são as principais e as mais utilizadas na maioria das empresas, tá bom? E grave essa regra, tá? Sempre que você, sempre que você vê ou que alguém te mostrar uma causa raiz, sempre se pergunte por que aquela causa raiz ali está acontecendo. Se você tiver uma resposta dessa pergunta, né, se for pertinente, e essa resposta for pertinente, é porque aquela ali ainda não é a causa raiz. Tá? Nós vamos ver um pouco mais à frente o que é que eu estou falando, e aí vocês vão assimilar melhor a ideia, tá? Mas sempre que vocês verem uma causa raiz, perguntem por que aquela causa ali está acontecendo. Ok? E aí vamos partir agora para o nosso brainstorm, né? Conhecer um pouquinho a ferramenta. E aí eu tenho alguns tópicos aqui para passar para vocês, que são importantíssimos na hora de executar seu brainstorm. Tá bom? Vamos conhecer? Primeiro, junte pessoas que atuam nas atividades e processos envolvidos. Todos eles. Todas aquelas pessoas ali que têm relação com aquela não conformidade têm que participar do brainstorm. Por quê? Porque as pessoas que atuam com o processo têm mais conhecimento para te informar qual foi a causa do problema, principalmente aquelas que atuam diretamente com ele, do que um simples estudo ali baseado em uma observação momentânea, tá? Evite ter líder e liderados na mesma reunião. Só se você for o líder da área e quiser fazer o brainstorm com a equipe, né? Aí você vai participar porque você vai ser também um líder da reunião de brainstorm. Do contrário, se você não for o líder daquela área, evite colocar o líder e o liderado na mesma reunião, tá? Porque às vezes pode inibir os liderados de exporem suas ideias, né? E realmente o que de fato está acontecendo. Com o problema em mãos, exponha para a equipe esse problema. Mas não fale inicialmente suas ideias sobre o tema, né? Não exponha aquilo que você pensa de início. Só simplesmente fale qual é o problema. E pergunte a eles o que pode estar levando aquilo a acontecer. E aí você vai anotando todas as ideias. Mas por que você não deve falar isso, né, para as pessoas inicialmente que estão participando do brainstorm? Porque a partir do momento em que você fala, você acaba direcionando o pensamento das pessoas e as ideias delas. Vocês acabam fazendo com que elas avaliem a situação do seu ponto de vista. E não é isso que o brainstorm, e essa não é a proposta do brainstorm. A proposta do brainstorm é que as pessoas tenham suas ideias próprias, e que falem exatamente o que está acontecendo ali na rotina. Tá? Outra coisa, quando você fala a sua ideia inicialmente, principalmente se você for o líder da reunião, você acaba inibindo as outras pessoas de exporem suas ideias. Então, o mais interessante é jogar o problema na reunião e pedir para que eles falem ali tudo, né, o que pode estar levando aquilo a acontecer. Um outro ponto é anotar tudo, independente da ideia que as pessoas informarem. Às vezes pode ser algo fora do comum, que nem acontece, nem existe. Na verdade, essa é a palavra. Porém, você deve anotar sem restrições. E depois que você tiver, né, concluído a reunião, então você vai descartar essas ideias que não realmente você entende que não tem relação com a causa e vai só considerar as ideias que você entende que são mais aderentes ali ao que está acontecendo no momento, tá? Ok? Ao final, né, você pode aplicar também uma matriz de Guth
Se tiverem muitas causas ali, você listou 6, 8, 10 causas. Mas aí não dá para atuar todas nela ao mesmo tempo, nem de vez. O que é que você vai fazer? Você pode fazer uma matriz de Guth ali com a própria equipe, né? E já priorizar o que realmente que tem maior impacto ali para aquele problema estar acontecendo, tá? E aí nós vamos ver agora como faz isso daqui a pouco, tá? E aí, após a reunião, você vai escolher aquelas causas ali que foram determinadas e que foram priorizadas. E aí, essas causas é que vão ser utilizadas para compor o seu plano de ação. Seu plano de ação vai ser em cima dessas causas. Faça o brainstorm seguindo essas regras, esses mandamentos, e você com certeza será feliz aí no descobrimento da causa raiz dos seus problemas. E a matriz de Guth, como é que funciona? Na verdade, a matriz de Guth é uma matriz que ela determina a gravidade, a urgência e a tendência de um problema. Tá? E aí, com base nessas três variáveis, ela determina a prioridade que você vai dar a cada problema. Essas variáveis elas são priorizadas a partir de notas, que vão de 1 a 5, onde 1 é a nota de menor impacto e a 5 é a nota de maior impacto. Ok? E na gravidade, nós podemos entender o seguinte: que nota eu dou para a gravidade? Nós podemos avaliar. Sua intensidade ela pode causar altas perdas financeiras, afetar a integridade do colaborador ou a reputação da marca. A urgência, caso o problema aconteça agora, com que velocidade precisa ser tratado? E a tendência, em quanto tempo pode piorar e causar maior impacto caso a falha não seja tratada? Avaliem com base nessas explicações qual nota você vai dar a cada uma das causas. Se é 1, se é 2, 3, 4 ou 5. Tá? Na matriz de Guth, nós multiplicamos as notas de cada uma das variáveis para determinar a prioridade, né, de cada uma das causas. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha como isso funciona. E aqui é uma matriz de Guth já pronta para vocês estudarem comigo. Tá? Onde eu tenho 4 causas. Na causa 1, eu tenho a gravidade 1, a urgência 2 e a tendência 5. A gravidade é baixa. E a urgência também é pouco urgente e pouco grave. Mas a tendência de piorar é muito alta. E o que é que eu vou fazer, sabendo desses resultados? Eu vou multiplicar agora os meus números. 1 vezes 2 é 2. 2 vezes 5, 10. Então, eu tenho aqui o total de 10. Essa é a minha nota para essa causa. Vamos avaliar agora a causa 2. Na causa 2, eu tenho uma gravidade 5, é muito grave, gravíssimo. Eu tenho uma urgência 3, é uma urgência média. E uma tendência 5. Vai piorar muito rápido se eu não fizer nada. Ok? O que é que eu vou fazer? Vou multiplicar 5 vezes 3, 15. 15 vezes 5, 75. Ok? Então, eu já tenho a nota do 2. E assim segue para as duas outras causas. A 3 e a 4, no mesmo padrão. Eu aqui obtive a nota 18 para a causa 3 e a nota 20 para a causa 4. E priorizando essas notas, do maior para o menor, eu tenho aqui a prioridade principal, é a causa 2, com 75, que é maior do que os demais. Ela é a número 1, é a que eu vou tratar primeiro. Tá? Depois disso, eu tenho a causa 4 com 20. É a causa que eu vou tratar em segundo. Depois o terceiro é a causa 3 e o quarto é a causa 1. Então, essa é a minha prioridade. Causa 2, causa 4, causa 3 e causa 1. Então, a matriz de Guth, ela não determina a causa para você. Ela não faz a mesma coisa que o brainstorm. Ela, na verdade, te ajuda a priorizar as causas quando você tem uma grande quantidade de causas a serem trabalhadas. E aí você, neste caso aqui, se você não conseguir atuar nas 4 causas, com certeza você atuaria na causa 1, que é a que tem maior gravidade aqui, urgência e tendência. Né? E talvez depois na 2.
Se não der para trabalhar com outras duas causas, você não vai priorizar nem a causa 3 nem a causa 1. Tá? E essa é a regra da matriz de Guth. Utilizem da melhor forma possível. Tá bom? Então, pessoal, vamos fazer um exercício, praticar um pouco, para entender melhor como é que funciona a matriz de Guth, inclusive também o brainstorming. Vamos lá? Foram contratados 20 novos colaboradores sem a documentação completa para o novo projeto do condomínio Solar do Bosque. Então é um projeto novo e, pelo que nós estamos vendo, é um projeto urgente. E o que foi que levou esse problema a acontecer? Né? O que é que vocês acham que levou esse problema a acontecer? Idealizem aí na mente de vocês o que é que pode estar acontecendo para causar esse problema. O que é que vocês acham? Eu posso dar minha opinião? Já que nós não estamos no brainstorm presencial, né, e eu entendo que você já tem sua opinião sobre isso, então, agora que você já tem a opinião de vocês, eu vou dar a minha, tá? Primeiro, uma das causas pode ter sido falha no treinamento dos novos colaboradores do RH. A pessoa do RH, né, que contratou, que fez a seleção, provavelmente ela não teve o treinamento adequado. Pode ter acontecido isso. É uma vertente, não é? Interferência de interesse pessoal na contratação de novos colaboradores. O interesse pessoal ali das pessoas terem sido contratadas, né, mesmo sem a documentação, é porque isso ocorreu porque tinha a pessoa que contratou, né, conhecia aqueles novos colaboradores ali, eram conhecidos dele, era família. E aí tem um interesse pessoal ali interferindo na contratação. E mesmo sem a pessoa ter a documentação necessária, ainda assim ela foi aceita pelo recrutador. Tá? E tem um outro ponto. Tempo insuficiente para a contratação de novos colaboradores. Ali foi um projeto urgente. Foi um projeto muito urgente. Veio de última hora. Um contrato novo que pegou todo mundo de surpresa. E aí não teve tempo para conseguir concluir esse processo exatamente, né, como ele foi descrito. E aí o recrutador teve que contratar pessoas às pressas, mesmo sem toda a documentação, porque as atividades começavam já daqui a 2 dias ou daqui a 3 dias. Entende? Então é algo bem complicado, mas é coisas que acontecem. E esses 3 casos aqui, essas 3 causas, né, elas acontecem em diversas empresas todos os dias, né? Nós sabemos disso. Então, aqui, eu tenho certeza que pode ser que vocês pensaram o mesmo que eu, em algum ponto, e pode ser que vocês tenham pensado em algo diferente. Mas a causa tem que ser estudada, né, de acordo aí com cada situação, tá bom? Vamos agora dar notas aqui à nossa gravidade, urgência e tendência. Vamos lá? Vamos fazer isso comigo, tá? Eu vou aqui liberar esses campos. E vamos dar notas. Para falta de para falha no treinamento de novos colaboradores, bom, isso é grave? Para mim, é grave. Mas ela tem uma gravidade média, tá? Isso aqui pode ser corrigido tranquilamente. Nós temos que fazer um novo treinamento com esse colaborador abordando todos os pontos ali que ele tem dificuldade ou que ele não foi orientado. Eu daria gravidade 3. Qual é a urgência disso? Né? A urgência desse treinamento? Bom, eu vou dizer que a urgência é 4, porque se houver novas contratações amanhã, esse cara pode fazer a mesma coisa. Ou essa pessoa, ou essa mulher, né? Ou esse homem. Tanto faz. Tendência. Qual é a tendência disso piorar? Bom, a tendência não é tão alta, né? Então eu vou colocar 2. Pode ser que ele contrate novas pessoas, pode ser, mas o conhecimento dele não vai aumentar ou diminuir. Então, ele vai se manter contratando ali pessoas. A urgência e a gravidade, sim, elas são altas, mas a tendência nem tanto. Vamos para o próximo. Interferência de interesse pessoal na contratação de novos colaboradores. Qual é a gravidade disso? Para mim é gravíssimo. Você não deve, pelo menos não com consciência empresarial, né,
trazer interesses pessoais para dentro da empresa, tá? Então, gravidade 5. Urgência, para mim é 5. Qual a tendência de piorar? Para mim também é 5, tá? Quando vocês estiverem fazendo brainstorming, né, como eu já disse antes, com outras pessoas, vocês vão considerar primeiro a opinião deles, tá? Para isso. Existem divergências nesse ponto aqui. Por exemplo, tempo insuficiente para a contratação de novos colaboradores. Bom, isso aqui provavelmente foi uma falha na comunicação. Não foi nenhuma uma causa de tempo insuficiente. A causa foi a falha de comunicação. Isso deveria o início desse processo deveria ter sido comunicado muito antes para uma preparação prévia de todas as áreas. Áreas que vão ser de RH, de logística, né, área de suprimentos para dar suporte, área de treinamento, a própria operação que vai fazer isso, os próprios gestores que receberão essas pessoas para saber o que vai delegar para cada uma delas e qual vai ser a função de cada uma delas, né? Então, tudo isso tem que ter uma comunicação prévia, tem que ser, toda a área tem que estar ciente, todas as áreas têm que estar cientes do que a empresa está praticando, dos novos contratos, novos clientes, dos novos projetos da empresa. Porque se cair sempre de última hora, sempre haverá esse tipo de problema. Tá? Se as áreas forem comunicadas sempre de última hora. Vamos dizer que eu estou num brainstorm. Que essa falha, esse tempo insuficiente gerado pela falha na comunicação, né, tem a gravidade de 5. Mas tem muitas pessoas que estão dando nota 4. E tem muitas outras que estão dando nota 5. E tem uma pessoa que está dando nota 3. Que nota que você vai colocar? Né? Então aí você tem que trabalhar como líder da reunião meio termo. Aqui você vai escutar a maioria. Se a maioria deu nota 5, você vai colocar 5. Se a maioria deu nota 4, é nota 4. Se está dividido, né, você vai ter que dar uma nota em que você tem, em sua percepção, tá, sobre o processo, é a mais válida. Por exemplo, no meu caso aqui está dividido. Tem várias pessoas dizendo que sim, e vários alunos meus aqui dizendo que... tem vários alunos aqui dizendo que é nota 4, tem outros vários alunos dizendo que é nota 5. Mas, em minha percepção, isso aqui é gravíssimo. É nota 5. Então, vai continuar com a nota 5. Tá? Qual a urgência? Uma nota 4. Qual a tendência? Bom, nota 3. Nem sempre novos contratos são gerados todos os dias, né? Então, pode ser que daqui a 2, 3 meses isso venha a ter um novo contrato e ocorra de novo. Mas daqui para lá, eu já tenho que ter tratado. E aí agora eu multiplico, tá? Então, vamos multiplicar as notas. 3 vezes 4 é 12. 12 vezes 2 é 24. Ok? 5 vezes 5 é 25. 25 vezes 5 é 125. A minha nota aqui vai ser 125. Tempo suficiente de contratação é 5 vezes 4. Vai dar 20. 20 vezes 3, 60. Ok? E a minha prioridade, qual vai ser? Lembrando que prioridade é quem tem um número maior. Tá? Então, 125 vai ser a minha prioridade 1, que eu vou tratar primeiro. O 60 vai ser o 2. Eu vou atuar em segundo plano. E em terceiro eu vou tratar a falha de treinamento. Davidson, só são 3 causas. Eu posso trabalhar nas 3. Preciso fazer a matriz de Guth? Não, não precisa. Se aqui tivessem 10 causas, 5 causas, 6 causas e vocês não pudessem atuar em todas, aí sim vocês precisariam aplicar a matriz de Guth. Tá? Por exemplo, nesse caso aqui, se eu tivesse mais 2 causas, com certeza eu não deixaria de tratar a falha do treinamento do colaborador, porque é muito importante. Esse interesse pessoal do colaborador é gravíssimo, eu tenho que tratar urgente. E a falha na comunicação é algo que provavelmente vai me demandar mais tempo e esforço, porque eu vou ter que acionar todas as áreas, vou ter que preparar um plano de comunicação, vou ter que identificar quais são as falhas de comunicação, onde é que está falhando. Então, tudo isso vai me demandar muito mais tempo que as outras tarefas. Tá? Então, pode ser que você consiga fazer a tarefa 1 e a 2, mas que
dentro de toda a sua gama de atividades, você nesse momento não consiga fazer a 3. Então você tem que dar prioridade àquilo que é urgente, tá? Que tem maior gravidade, urgência e tendência, tá bom? Nesse caso aqui, meu setor consegue trabalhar com as 3, então eu vou trabalhar com as 3 de acordo com essa ordem. Primeiro eu vou tratar a interferência do interesse pessoal, depois eu vou trabalhar o tempo insuficiente, né, lá da comunicação, a questão da falha na comunicação, e eu vou trabalhar essa falha aqui no treinamento do colaborador. Por terceiro, pode ser que eu trabalhe uma em paralelo à outra, por exemplo, que eu cuide do interesse pessoal ali do colaborador e que a outra eu faça um treinamento, porque na verdade no meu setor quem aplica o treinamento é uma pessoa e quem vai dar o feedback nesse outro colaborador sou eu mesmo, o líder. Então eu posso trabalhar alguma em paralelo com a outra. Já o tempo suficiente vai demandar toda a minha área, né, todo o meu setor, e aí eu posso trabalhar em segundo plano. Tá? E aí vai de acordo com a característica ou a necessidade de cada área, tá bom? E de cada situação, claro, que vocês vão atuar. Lembrem, o brainstorm é uma ferramenta muito boa, mas ele tem que seguir aquelas regras que eu falei anteriormente, e se tiver muitas causas, priorizem essas causas em ordem para que vocês possam tratar da melhor forma possível e com o máximo de prioridade possível, tá? E assim o seu problema venha a ser eliminado em um tempo adequado, com a prioridade adequada, tá? E causando o menor impacto possível na sua empresa, tá bom? Ok? Te espero na próxima aula, hein? Vamos aprender mais 2 ferramentas.